tudo bem? Dando continuidade à leitura do livro Revolucione Sua Qualidade de Vida, de Augusto Cury. Vamos dar continuidade ao capítulo 5, o registro automático da memória, o fenômeno RAM. Uma criança atormentada pela ideia da morte. Ao longo dos anos, observei e analisei muitas pessoas que sofreram dramaticamente por terem a ideia fixa de que tinham câncer, AIDS ou sofreriam um infarto, um derrame, um acidente. Estavam algemadas secretamente no âmago do seu ser. Numa noite escura e solitária, Marcos, um menino de 7 anos, estava ofegante e trêmulo. Um médico foi chamado às pressas. Depois de examiná-lo, o doutor olhou para os pais e meneou a cabeça, expressando que a criança não estava bem. Ele não percebeu que Marcos o estava observando. Nunca imaginou que um simples gesto mudaria para sempre o destino desse garoto. A memória das crianças é como uma esponja que absorve os mínimos detalhes dos adultos. Marcos interpretou a reação do médico como se fosse um atestado de que iria morrer. Ninguém percebeu, nem os próprios pais, mas esse pequeno ser humano sofreu intensamente. O garoto já tinha ouvido falar da morte, mas ela parecia habitar uma terra infinitamente distante. Agora, porém, com o gesto desse médico, a preocupação com o fim da vida começou a invadir o território de sua emoção. Marcos cresceu e desenvolveu uma personalidade tensa. Dificilmente relaxava. Compensou sua emoção insegura e ansiosa com o trabalho. Devido ao seu esforço e à sua habilidade intelectual, tornou-se um empresário bem-sucedido, mas em sua mente vivia de forma miserável. Não conseguia desfrutar seu sucesso. Por quê? Porque não tinha ideia fixa de que estava à beira da morte. Não parece absurdo que uma pessoa inteligente como Marcos sofresse por causa de tal ideia? Sim, o seu eu desconfiava de que sua saúde não era tão ruim, porque tinha vivido décadas sem problemas graves, mas enxergava a ideia da morte como se fosse real. Todavia, ele era extremamente amoroso. Por isso, no meio do turbilhão emocional, Marcos semeou pedras preciosas na história de seus filhos, e eles aprenderam com o pai o caminho da afetividade e do amor pela vida. Marcos sofria muito. Acreditava que ninguém podia entendê-lo e ajudá-lo. Um dia, no entanto, aos 42 anos, resolveu buscar ajuda profissional. Assim descobriu que poderia deixar de ser passivo e dominado por ideias negativas, que podia passar a gerenciar seus pensamentos. E pouco a pouco aprendeu a não ser escravo de suas ideias obsessivas. O fenômeno RAM e o grande edifício da vida. Com a história de Marcos, que desde a infância foi atormentado pela ideia da morte, quero comentar o primeiro grande papel da memória, que é vital para o funcionamento da mente. O registro da memória é automático, não depende da vontade humana. Todos os pensamentos e emoções são automáticas e involuntariamente registradas pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Nos computadores, como o registro é voluntário e depende de um comando, só gravamos o que queremos. Na memória humana, o registro não depende da nossa vontade. O fenômeno RAM atua inconscientemente em frações de segundos, arquivando todas as nossas experiências, até as que mais detestamos. Você não pode escolher ter ou não ter uma história arquivada em sua memória, pois, sem essa história, você não produziria pensamentos, seria irracional e não teria consciência da própria liberdade.
Se a vida for comparada a um grande edifício, no qual cada ano corresponde ao andar, todos nós emperramos nosso elevador em alguns andares. Todos tivemos experiências traumáticas registradas pelo fenômeno RAM em algum momento. Uns na vida fetal ou quando bebês, outros na primeira infância e adolescência, outros ainda na vida adulta e idosa, muitos nas várias fases. Não deixe de penetrar no grande edifício da vida e visitar os momentos mais difíceis de sua história. Talvez, para desemperrar esse elevador, você tenha que perdoar pessoas que lhe causaram sofrimento, ou se perdoar. Talvez tenha que aceitar perdas e compreender situações das quais sempre se esquivou. Ninguém pode descer nesse elevador por você, nem mesmo um psiquiatra ou psicólogo. No máximo, eles darão a orientação necessária para você fazer essa descida interior. João e Pedro filmaram seus pais. João e Pedro registraram a crise da dona Susan e a ansiedade do Sr. Robin. O registro não poderia ser evitado, mas a interpretação do fato poderia ser filtrada e gerar um registro brando e inteligente, como ocorreu com Lucas e Felipe. Desse modo, a barata não teria sido arquivada como um monstro. Toda vez que estiverem diante de uma barata física, os arquivos em que está localizada a barata psicológica serão acionados. Nesse caso, o medo será reproduzido e registrado de novo. Mas, infelizmente, o elevador do edifício da vida desses dois jovens emperrou e foi bloqueado naquele momento. Toda vez que você está diante de uma pessoa, um problema ou uma situação semelhante ao que causar uma forte perturbação no passado, haverá grande chance de os arquivos que contêm tal registro se abrirem e você perder a espontaneidade e a segurança. Executivos brilhantes não conseguem falar em públicos devido ao registro de traumas do passado. Jovens competentes não conseguem se livrar da timidez por causa dos bloqueios de sua história. Qual o caminho para evitarmos essa situação? É o que chamo de reedição do filme do inconsciente. João e Pedro terão diversos transtornos em sua vida afetiva e profissional, porque registraram milhares de experiências doentias. Tinham receio de se frustrar, estavam preocupados apenas com o bem-estar momentâneo. Por isso, ficou sempre mais difícil para eles perceber que o mundo estava mudando, que seus familiares mais próximos precisavam de maior dedicação amorosa, que sua empresa enfrentava novos desafios e exigia novos comportamentos. Não se engane. As sementes que você arquiva no solo da memória gerarão o tipo de personalidade que você colherá. Não espere ter segurança se você registra continuamente o medo do amanhã, o medo do novo. Não espere ter autoestima se você não liberta sua criatividade, se você se acha incompetente, se é implacável com seus erros, se não gosta do seu próprio corpo e não sente paixão pela vida. Não espere ser empreendedor se você evita desafios, se a possibilidade de fracassar lhe causa depressão, se fica em pânico de passar por ridículo e ser objeto de chacota dos outros. Você é aquilo que interpreta, sente, pensa e registra. Tome consciência de como você interpreta e registra os eventos do dia a dia e estará investindo em qualidade de vida. No próximo vídeo, continuaremos a leitura do capítulo 6 desse livro.